por se tratar dessa semana de comemoração do aniversário de Jesus, então eu escolhi esse tema para falar sobre a vida de Jesus. Mas nós já tivemos outras apresentações nesse sentido, e o tempo para falar sobre toda a vida de Jesus, o tempo que nós temos é muito curto, né? Porque a história é longa. Então, eu tentei resumir, mesmo sendo só do nascimento até os 20 anos, ainda assim era um tema bem extenso, então eu resumi na medida do possível para falar sobre Jesus. E a ideia dessa abordagem não é contar basicamente a história de Jesus. Houve uma outra oportunidade que eu fiz uma apresentação também sobre a vida de Jesus, em que a gente contava os acontecimentos históricos da sua vida. Neste momento, a ideia é outra. A ideia aqui é encontrar acontecimentos na vida de Jesus que servem para nós como exemplo, para nós no dia a dia, hoje, que sirva para nós como exemplo. Por isso que o tema é seguindo as pegadas do Mestre. Jesus, ele é o maior exemplo de vida que já viveu na face da terra. Nós sabemos que Jesus, ele dirigiu sua vida, ele fez as suas escolhas, tomou suas decisões, sempre baseando em um princípio, que era conforme a vontade do Pai, conforme a vontade de Deus. Então, se nós queremos saber como é fazer a vontade de Deus, como é que nós podemos fazer a vontade do Pai no dia a dia, na nossa vida, nada melhor do que nos espelharmos nas decisões que Jesus tomou, nas situações que ele teve que enfrentar e como ele agiu em cada situação. Ok? Então, essa é a ideia dessa apresentação. Eu estou tentando falar devagar, porque eu sei que alguns participantes da sala são leitores de língua espanhola e eu não sei falar espanhol, mas há uma semelhança entre os dois idiomas e eu espero que vocês estejam me entendendo. Ok? Então vamos iniciar. Desde o início, Jesus ele teve uma vida difícil. Ele nunca teve uma vida fácil, né? E isso talvez seja uma, um bom um ponto a que a gente possa refletir, porque normalmente nenhum de nós também temos uma vida fácil. Cada um está lutando com as dificuldades e batalhando, né? O dia a dia, trabalho, quando as coisas começam a caminhar, de repente vem um golpe e a gente tem que lidar com aquele problema. A vida não é fácil para ninguém, não é verdade? Mas, se nós olharmos a vida de Jesus, também não foi nada fácil. Então, existe sim a possibilidade de vivermos uma vida conforme a vontade do Pai, e nós vamos ver isso na vida de Jesus. Como é que ele viveu esses momentos? Então, esse primeiro momento aqui, nós vemos o nascimento de Jesus, todos conhecem a história. Então, Jesus, só para vocês terem uma ideia, a vida dele já começou difícil desde o nascimento, não é? Ele nasceu em um estábulo, né? Seu primeiro berço foi uma manjedoura, e logo no início da sua vida, ele não tinha nem 2 anos de idade, ele já estava sendo perseguido por Herodes, que queria matá-lo a qualquer custo. Então veja que desde o início da sua vida, a vida de Jesus foi difícil, né? Até os 3 anos de idade, Jesus viveu na casa de amigos. Ele
eles tiveram que fugir para o Egito e Jesus ficou na casa de alguns amigos com seus pais, né? Lá no Egito, em Alexandria, e ele não tinha ainda uma casa porque ele pudesse, né, dizer, considerar que fosse a casa dele. Então estava na casa de estranhos. Quando Jesus quando seus pais voltaram para Nazaré, Jesus foi viver numa casa muito humilde. O livro de Urântia diz que a casa tinha apenas um cômodo. Então, era realmente uma casa humilde. Aos 5 anos de idade, Jesus já trabalhava. E aí nós temos um aspecto, vocês vão acompanhando comigo. Cada tópico desses, alguns deles, nem todos, mas vai trazer essa frase em colchete, que é um aspecto que nós devemos usar como exemplo. Foi um aspecto da vida de Jesus e que nós devemos usar como exemplo. O prazer pelo trabalho. Jesus ele trabalhava com prazer. Ele jamais ele reclamou de qualquer serviço que ele tivesse de fazer. Jesus trabalhava com prazer. Mesmo os trabalhos mais difíceis, ele sempre encarava e trabalhava com alegria. E, e ele começou a trabalhar aos 5 anos de idade, quando seus pais deu a ele a tarefa de cuidar das uvas e das flores. Aos 6 anos, Jesus já estudava em casa com seu pai José, e ele já sabia o aramaico, e ele começou a estudar o grego. E Jesus também tinha um gosto muito grande pelos estudos. Jesus sempre estava estudando alguma coisa. A gente vai ver ao longo da história que ele sempre vai estar estudando alguma coisa, interessado em conhecer. Sempre apreciou o contato com estudantes e buscadores da verdade. E aí nós temos aí esse senso que surgia na mente de Jesus desde pequeno, o senso da socialização, a necessidade da socialização. Ele sempre estava em contato com as pessoas, ele sempre conversava com as pessoas, ele queria sempre conhecer melhor as pessoas. Isso também é mais um aspecto que nós devemos avaliar na vida de Jesus, como um exemplo, né? Que a socialização é importante. Conhecer as pessoas, amar as pessoas, porque quando nós conhecemos melhor as pessoas, automaticamente nós passamos a amá-las. E Jesus, desde pequenininho, aos 6 anos, ele já tinha esse senso de que ele deveria conversar com as pessoas, que ele tinha que se socializar. E aí ele tinha o contato lá em Nazaré com os estudantes ali da sinagoga, aquelas pessoas que estudavam a lei e buscadores da verdade. A primeira infância de Jesus, né, já aos 6 anos, nascia o interesse pela história do seu povo e o significado das festas religiosas. Olha só, a sede de conhecimento, como eu reforçando o que eu havia dito. Ele queria saber mais sobre o seu povo, ele queria conhecer a história dos judeus, ele queria conhecer o significado das festas religiosas, por que a festa dos tabernáculos, por que a festa da colheita, por que tinha a festa da Páscoa e tantas outras festas que existiam, né, entre o povo judeu, e ele tinha curiosidade, ele queria saber o significado delas. Por que aquelas festas foram instituídas? E isso também serve como exemplo para a gente, para que a gente tenha interesse pela história do nosso povo, significado das coisas, né? Conhecimento. Isso talvez seja sirva, né, para outras pessoas que são pais, como eu. Eu tenho um filho de 4, que vai fazer 4 anos agora, o Gabriel, e às vezes nós ficamos pensando como ensinar os nossos filhos, o que, né, que atividades eles devem exercer, se
sobre tarefas, sobre o trabalho, sobre o estudo. Então, cada um desses aspectos aqui também podem ser utilizados na nossa maneira de educar os nossos filhos, né? Tinha o hábito de falar com o Pai do Céu de uma forma nada cerimonial. Naquela época, né, não era permitido que se dirigisse a Deus assim, dessa maneira. Era necessária a intermediação de um sacerdote. Mas Jesus, desde pequeno, ele tinha esse costume de falar com Deus a qualquer momento, a qualquer hora, sem cerimônia, sem intermediação. É o hábito de falar com Deus, de conversar com Deus. Isso demonstra que naquela idade Jesus já tinha um crescimento espiritual, ele já tinha esse relacionamento, né, com o seu ajustador do pensamento e essa conversa, essa intimidade com Deus, com o Pai. Desde muito pequeno, cooperava com os afazeres de casa. Olha só que interessante, né? Nós que temos filhos, isso com certeza é importante para o crescimento de uma criança. Participar, né? Ser participativo nos afazeres, para que a criança cresça sabendo dar valor às coisas, né? Sabendo que ele não pode sujar, porque ele vai contribuir com a limpeza, ele vai participar da limpeza. Tudo isso faz parte da educação da criança. E Jesus, desde pequeno, ele já cooperava em casa. Jesus observava e absorvia tudo a respeito do homem e do seu modo de viver. Jesus tinha um interesse muito grande pelas pessoas. Ninguém era menos importante. Todas as pessoas tinham importância para ele e ele tinha o prazer de conversar com as pessoas. E ele queria saber o que as pessoas faziam, o que as pessoas pensavam, e não somente as pessoas ali do seu redor, do seu convívio, né? A gente vai ver mais à frente que ele tinha o hábito de ir lá para os pontos de encontro das caravanas que passavam em Nazaré, porque ele queria conhecer pessoas de outros lugares do mundo também. E isso demonstra o amor fraternal, o interesse pelas pessoas, o amor que ele tinha pelas pessoas, pelos homens e mulheres, por todas as pessoas, indiferentemente. Jesus adorava estudar as plantas e flores, e à noite as estrelas. Olha aí, aquele despertar da curiosidade, de olhar, que nós também devemos fazer, estimular os nossos filhos, né, a essa curiosidade de, de conhecer a natureza, de apreciar a beleza de uma flor, de, de apreciar as estrelas do céu. Tudo isso eu vejo como algo muito importante. Na mente de Jesus, ele já buscava o, o alto, ele já olhava para cima, né? Jesus era uma criança, obviamente, com essa idade, né? Era uma criança já bem além do que era as crianças de sua idade. Mas tudo isso podemos utilizar como exemplo. Jesus ingressou na escola, mas quando ele ingressou na escola, ele já lia e escrevia o aramaico e o grego, né? Essa é a importância dos pais, né, também ensinarem seus filhos em casa, não depender somente da escola, né? Para que quando ele ingresse na escola, ele já esteja avançado. Jesus, numa época em que os estudos eram algo assim, algo muito mais raro, por assim dizer. Não era todas as pessoas que tinham acesso à escola. As mulheres, as meninas, sequer tinham acesso à escola. Mas na família de Jesus, quando ele entrou na escola, ele já sabia ler e escrever em dois idiomas. É realmente, né, um exemplo do que a família deve fazer com seus filhos. E José ensinou Jesus, né, antes que ele entrasse na escola.
Jesus gostava de conversar com os viajantes que passavam por Nazaré, que eu havia comentado no slide anterior, né? Esse relacionamento interpessoal, se relacionar com as pessoas. Nessa idade, Jesus já era conhecido e amado por todos na cidade. Jesus realmente tinha um carisma, né, muito forte, e as pessoas o amavam. Aprendeu a ordenhar, fazer queijo e tecer, e também cuidava dos animais da família e aprendeu a pescar. Então, idade tão jovem ainda, criança, mas Jesus já tinha aprendido várias coisas, né? Uma coisa que tem sido discutido muito hoje, né, na atualidade, por educadores, essa época que vivemos de muita tecnologia, de tablets, celulares, e coisas assim, computadores, e às vezes as crianças desenvolvem bastante nesse aspecto, né, da informática, sabem mexer em tudo, mas são incapazes de amarrar o cadarço do sapato, né? Então, essas coisas também precisam ser avaliadas na educação das nossas crianças, porque não, eu particularmente não vejo nada, na minha opinião, não vejo nada de errado com o fato da criança ter essa facilidade com a informática. Até porque a informática atual, né, os jogos, são muito intuitivos e as crianças têm facilidade mesmo. Mas outros aspectos precisam de atenção especial. As crianças precisam desenvolver outras atividades, né? Atividades esportivas, atividades que estimulem a arte, que estimulem o trabalho, a cooperação nos afazeres de casa, como já foi dito, né? Ele possa ter um dia mais distribuído, que ele possa desenvolver outras tarefas. Jesus dedicava boa parte do seu tempo à matemática. Então, desde cedo, Jesus tinha um grande interesse pela ciência. Ele ficava horas observando as coisas. Tem uma parte que o livro diz que caiu uma neve espessa lá em Nazaré e ele ficou muito, assim, interessado em saber como que a água se comportava daquela forma, né? Na forma líquida, a forma sólida e o vapor que ele via sair das panelas, e ele queria entender tudo aquilo. Então, desde cedo, ele se interessava pela ciência, pelo conhecimento. Aos 8 anos, Jesus começou a ensinar o alfabeto ao seu irmão Tiago. Olha que incrível, né? O prazer em compartilhar, em ensinar. Aos 8 anos, ele já era o professor do seu irmão. E foi assim durante muito tempo. Ele ensinou todos os seus irmãos. Jesus passou a estudar harpa e desenvolveu um gosto excepcional pela música e incentivava seus amigos. Tá aí uma outra dica, o interesse pela música, né? Isso também é importante no desenvolvimento de uma criança, né? Se cada um de nós pudesse, se você puder, né, incentivar a criança a, a estudar a música, escolher algum instrumento que ele tenha prazer, que ele goste né, de, que interesse a ele. Isso é uma dica fantástica. Jesus tocava harpa, aprendeu a tocar harpa e ele era um exímio tocador. Jesus apreciava os passeios e as pescarias na fazenda do seu tio. Mais um aspecto importante, o contato com a natureza. Jesus, ele também gostava muito de estar em contato com a natureza. E era muito comum ele ir para a fazenda. Ele, sempre que podia, ele ia para a fazenda passar um tempo na fazenda do seu tio, né? Deliciava-se em desenhar paisagens e modelar objetos com argila. Apesar de que era Papai, papai, uma coisa.
Oi, papai, eu tenho isso Tá. Não, tá. Papai está fazendo a palestra aqui, tá? papai. Papai, isso É Gabriel. Continuando então. Naquela época era proibida qualquer tipo de representação, ou de desenho, ou, ou de escultura, né? Porque por causa do mandamento que diz que não farás para ti nenhuma imagem, nenhuma escultura. Então, entre os judeus era proibido esse tipo de atividade. Mas em Nazaré, né? E é uma das razões de que Nazaré era considerada uma cidade apóstata, porque Nazaré estava muito mais em contato com as cidades gregas, ali de Séforis, Citópolis. E então Nazaré é uma cidade um pouco mais liberal. Apesar de ter a sinagoga e haver essa restrição, mas tinha uma certa liberalidade. E Jesus fez amizade com um ceramista da cidade e ele deixava ele brincar com argila e fazer os desenhos, as esculturas que ele gostava, né? Ele fazia e depois tinha que desmanchar, porque não era permitido. Mas desde cedo Jesus também se interessava pela arte. Tá aí mais uma dica, né? Da vida de Jesus, o interesse pela arte. Jesus ganhou sua própria bancada de trabalho e ferramentas para trabalhar com a madeira. Então, surge já nessa idade, Jesus não tinha nem 12 anos e ele já tinha sua própria bancada de trabalho, suas próprias ferramentas. Então, mostra a independência, o estímulo também por parte de José a fazer com que Jesus desenvolvesse suas próprias atribuições no trabalho, né? Aprendesse que ele tivesse aquilo que ele ia fazer ele próprio, sozinho. E assim foi com Jesus e José. Tinha extrema curiosidade sobre o mundo físico e sua constituição. Acho que já tocamos nesse ponto, né? Próximo slide. Aos 9 anos, Jesus tornou-se o líder de um grupo de 7 garotos. Olha só, né? Já destaca o dom da liderança. Né? Jesus, com 9 anos, já era líder de um grupo de garotos. E ele desenvolvia brincadeiras novas, ele estimulava brincadeiras mais saudáveis, e isso era muito interessante, né? Porque ele tinha só 9 anos e ele já era o líder. Dedicava-se a conversar com pessoas mais velhas, também um aspecto importante, porque Jesus era bem avançado para a idade dele. Com certeza, as crianças da idade dele não tinham esse mesmo grau, né, intelectual, e ele buscava, então, ouvir dos mais velhos, discutir, conversar sobre assuntos, sobre política, sobre cultura, sobre as questões sociais, sobre história, geografia, coisas do conhecimento dos mais velhos, mas que ele não discutiria isso com os jovens, com as crianças, né? Então teve também esse aspecto da busca, né, de Jesus pela sabedoria das pessoas mais velhas. Passava longo tempo com os viajantes de toda parte do mundo, como eu comentei, né? Ele queria saber como as pessoas de outros lugares viviam, como eram os seus países, como eles viviam com suas famílias, o que eles falavam, o que eles gostavam de fazer. Jesus tinha o prazer de conhecer, ele queria saber tudo sobre o homem. E é o homem do mundo inteiro, de vários lugares do mundo. Então ele ia para aqueles pontos de encontro das caravanas. Nazaré estava num lugar em que era um ponto de confluência de várias rotas comerciais. Então vinha gente da Índia, até de outros lugares distantes, mas esses mercadores acabavam passando por Nazaré. E aí Jesus teve essa oportunidade de conhecer pessoas de vários lugares.
Nessa época, Jesus teve de deixar a escola por várias semanas para cuidar de sua mãe, que teve problemas no parto de Judá. Então, Jesus sempre foi muito altruísta. E é um aspecto que Jesus sempre ele chegava ao ponto de se recusar a se defender. Jesus jamais colocou a si próprio em primeiro lugar. Jesus nunca teve um único momento de egoísmo. Ele sempre colocou as outras pessoas em primeiro lugar. A sua família, os seus irmãos, e depois até os desconhecidos em seu ministério público, nós sabemos o quanto Jesus foi altruísta, né? O quanto ele, ele realmente chegou a um nível de altruísmo que talvez a gente nunca vá conhecer, né? Quando vinha em sua mente essas questões sobre as obrigações que ele tinha com a família e as obrigações que ele tinha, aquele apelo que ele já sentia de que ele iria cumprir uma missão espiritual no mundo, quando ele pensava sobre essas coisas, uma decisão ele sempre tomava, que em primeiro lugar era a família. Que ele, enquanto a sua família não estivesse estabelecida completamente e que não necessitasse dele para nada, que não precisasse dele nem para o sustento, nem para a educação das crianças, enquanto isso não tivesse terminado, ele não iniciaria sua missão espiritual. Então ele sempre decidiu pela obrigação com a família, sempre a família em primeiro lugar. O compromisso que ele tinha com a família era acima de tudo. Era acima de todas as coisas, de todas as outras realizações materiais. E dentro desse trabalho, ele sempre fez de acordo com a vontade do Pai, né? Sempre que ia acontecer alguma coisa nova, que tinha que tomar uma decisão, ele sempre tomava essa decisão, colocando sempre a vontade do Pai em primeiro lugar. Jesus não se cansava de estudar a natureza. Ele queria conhecer tudo, as flores, os animais, ele queria conhecer a natureza de modo geral. E ele estudava, ele passava o tempo todo estudando plantas, animais, as flores, né? Os materiais. Jesus ele tinha muito interesse em conhecer. É, nós sabemos porque, né? Ele era o criador de todas as coisas, apesar de não estar consciente disso, mas aquela vida, eu acho que é isso que nós temos que pensar também, é que Jesus tinha saído do seu. Nesse momento aqui, ele não tinha consciência disso, mas mais tarde ele teve consciência disso. E o que eu vejo é que Jesus tinha saído lá do seu trono, do governo do universo, e veio viver a vida na carne, veio conhecer, veio experienciar essa vida humana. Era uma oportunidade única. Ele só iria fazer isso uma única vez, né? Então, ele sabia que ele tinha que aproveitar cada momento, cada experiência. Ele queria conhecer tudo. Ele tinha assim, ele viveu a vida de maneira completa. Ele não desperdiçou nem um dia da sua vida. Ele sempre estava fazendo alguma coisa para aproveitar esses momentos que ele tinha aqui. E se a gente for avaliar, nós também deveríamos agir da mesma forma, não é? Porque nós também só temos este momento. Nós só temos essa vida aqui na Terra. Esta é a única oportunidade. Depois da morte, nós iremos para outra realidade, uma realidade maior, superior. Mas essa vida, essa que nós vivemos aqui, algumas sensações, algumas experiências, nós não teremos nunca mais. Então, pensando por esse lado, nós temos que viver realmente intensamente essa vida. Nós temos que também ter esses mesmos interesses, essas mesmas características aqui de Jesus. Aos 12 anos, Jesus trabalhava regularmente na carpintaria e administrava seus próprios ganhos.
Olha só, ele trabalhava regularmente, ele trabalhava todos os dias. Já não era mais um estímulo por parte de José, de dar a ele ferramenta para ele começar a se interessar pelo trabalho. Não, aqui ele já tinha agora noção de responsabilidade. Ele trabalhava mesmo todos os dias na carpintaria. E os ganhos que ele gerava, era ele mesmo que administrava. Então, muito se discute, né, sobre educação das crianças, dos jovens e adolescentes. Somente aqui no Brasil, uma criança é proibida de trabalhar, né? E como se o trabalho fosse não fosse nobre, não fosse algo de valor. O trabalho, ele só enobrece a pessoa. Ele só dá valores a essa criança, esse jovem. Não que as crianças devam ser escravizadas. Não é isso. É óbvio que ninguém defende isso. Mas a proibição de que uma criança trabalhe, isso só prejudica a geração atual. Só prejudica as crianças do nosso país. Algumas vezes acontece da justiça interferir porque o pai colocou o filho para trabalhar no negócio da família. Às vezes a família tem um comércio e coloca o filho para trabalhar e aí sofre interferência da justiça. O pai leva o filho para trabalhar em algum lugar e isso é tido como algo ruim. Mas isso não é ruim. O trabalho, ele somente edifica a pessoa. Não a escravidão, e isso serve não só para criança, como não serve para adulto. Não estamos falando de escravidão, de obrigar a trabalhar, mas instituir o trabalho como uma forma de educar a criança, isso tem um valor muito grande. Jesus era compassivo e atento ao bem-estar e felicidade de sua família. Jesus tinha um alto grau de bondade. Ele era muito compassivo, né? E ele fez tudo para o bem-estar da sua família. Jesus continuava estudando música, era um exímio tocador de harpa, ele era dedicado àquilo que ele fazia. Ele resolveu estudar música e ele se dedicava. Ele se tornou um exímio tocador de harpa. Jesus, ele foi carpinteiro e ele era um excelente carpinteiro. Então, tudo que ele fazia, ele dedicava, ele fazia bem feito. Ele não fazia com má vontade, né? Sempre fazia de forma, assim, de maneira alegre. Jesus ensinava a seus irmãos, especialmente as irmãs que não podiam frequentar a escola. Naquela época, as famílias judias, somente os garotos iam para a escola. E a escola era na própria sinagoga e as crianças aprendiam a ler e escrever utilizando as escrituras. Então eles liam as escrituras, repetiam a leitura e assim eles adquiriam a capacidade de ler. Mas as meninas, elas não tinham direito à escola, somente os homens, os garotos. Então, Jesus ensinou suas irmãs em casa. Todas as suas irmãs aprenderam a ler e escrever estudando em casa. Elas nunca frequentaram a escola. Jesus tinha o prazer em ensinar. E ele passou isso também para os seus irmãos, porque Tiago também ensinava seus irmãos, e assim, com o passar, que cada um ia crescendo e aprendendo, ia repassando esse conhecimento aos menores. Jesus, aos 12 anos, nós conhecemos aquela famosa, né, passagem da Bíblia em que ele foi a Jerusalém com 12 anos e ele ficou lá conversando com os doutores da lei. Para quem conhece a história do livro Durante, sabe, né, que Jesus, ao invés de voltar para Nazaré com a caravana, ele ficou no templo. E os seus pais foram embora. José acreditava que Jesus estava com Maria, porque as mulheres viajavam em grupos diferentes dos homens. Reuniam as mulheres, iam na frente,
e os homens iam atrás, mas em grupos diferentes. E como Jesus tinha vindo com Maria, José acreditou que Jesus estava voltando com sua mãe, na caravana das mulheres. Mas no retorno de Jerusalém para Nazaré, Jesus já tinha passado pela cerimônia lá da consagração e que ele tinha sido recebido como um homem do reino, como um adulto. E por conta disso, Maria pensou: agora Jesus já foi consagrado adulto, ele deve estar voltando com o Pai. Bom, todas as duas caravanas viajaram por um dia inteiro. Quando chegaram em Jericó, à noite que as caravanas se reuniram, é que eles foram procurar por Jesus e não estava nem com um grupo nem com outro. Então eles passaram a noite em Jericó. No outro dia de manhã, eles viajaram o dia inteiro voltando para Nazaré. Aí chegaram à noite, voltando para Jerusalém. Chegaram à noite em Jerusalém e só no outro dia começaram a procurar Jesus. Então, nessa demora de retorno, Jesus acabou ficando 4 dias, né, desaparecido de seus pais, sem que eles soubessem onde ele estava. E aí, no 4º dia, eles encontram Jesus lá no templo, conversando com os doutores da lei. Então, Maria ficou muito brava, chamou a atenção de Jesus. E, daquele dia em diante, Jesus prometeu a ela que ele jamais faria aquilo de novo. Jesus era um garoto muito obediente, né? Mas naquele momento, naquele dia, Jesus aprendeu uma lição ainda maior sobre a questão da obediência. E ele fez uma promessa aos seus pais que ele cumpriu à risca, de que nunca mais ele faria aquilo. Aquilo que para a mãe dele tinha sido um ato de desobediência, porque Jesus disse: eu estou cuidando dos assuntos do meu pai, mas os seus pais terrenos ficaram 4 dias sem saber onde ele estava, né? Então, aqui nós temos esse aspecto da obediência, que precisa, né, ser também, nós precisamos estar atentos a esse aspecto. A obediência da criança. A criança ela tem que aprender a obediência, né? Próximo tópico, próximo slide. Nós vamos partir agora para o início da adolescência. Jesus, 13 aos 14 anos. Surge em sua mente a certeza de que tinha uma missão a cumprir, né? Esse é o chamado espiritual, que muitos de nós temos também. Muitos de nós temos esse chamado. Sabemos que temos algo a fazer, que temos que levar, né? Para quem conhece o livro Durante, muitas pessoas, depois de conhecerem o livro, eles sentem esse chamado de que eles precisam trabalhar em prol dessa revelação, de levar esse conhecimento a outras pessoas. Jesus tinha um conhecimento, Jesus, ele tinha já muito clara essa noção de que ele tinha uma missão a cumprir. Ainda assim, mesmo sabendo, ele não deixou tudo para trás e foi atrás dessa missão. Não, ele tinha ainda uma missão anterior a cumprir, que era a sua família, né? Então, nós temos que encontrar o equilíbrio entre fazer o trabalho que esse chamado espiritual nos manda fazer, e nós temos ainda as nossas obrigações familiares, o dia a dia, o trabalho, os estudos, a família, né, a sociedade. Tudo isso precisa viver em equilíbrio. Jesus passou por um período em que ele tomou decisões fundamentais. E ele começou a formar os planos a longo prazo. Jesus começa a planejar o que ele faria no futuro, né? A estabelecer os planos para o futuro. E voltando àquele assunto que eu estava falando no tópico anterior, do chamado espiritual, se cada um de nós temos um chamado, nós precisamos, de repente, sentar, colocar isso num papel, estabelecer planos, metas, né? Então, assim, olha, eu pretendo fazer um trabalho, mas hoje eu tenho um compromisso.
mas eu vou trabalhar para que lá na frente eu consiga, daqui tantos anos eu consiga começar um trabalho mais efetivo. Não significa que não vá fazer nada agora, porque a gente vê que Jesus, mesmo cuidando da sua família, ele fazia esse trabalho espiritual com as pessoas, os seus amigos, com a sociedade, todas as pessoas que ele tinha acesso. Ele só não deixou a sua família para trás e foi pelo mundo. Mas ele continuou o trabalho espiritual enquanto ele não podia deixar sua família. Aos 13 anos, Jesus graduou-se na escola. Apesar dele ter conhecimento, ele era bem avançado, né, em relação aos seus colegas, mas ele foi na escola até o fim. Ele sabia, quando ele entrou, ele já sabia ler e escrever. Ele tinha conhecimento suficiente para que, se ele quisesse deixar a escola, ele poderia deixar. Mas ele foi e ele terminou seus estudos, né? Ele se formou na escola, ele graduou-se na escola. Dentro dele crescia e aprofundava o amor pelo seu povo. Jesus tinha um grande amor pelo seu povo, né? Apesar de tudo que aconteceu, apesar dele ter sido morto pelo seu próprio povo, né? Por alguns, claro, não todos, mas pelos líderes do seu povo judeu, líderes religiosos, mas ainda assim ele tinha um grande amor pelo seu povo e ele tinha compaixão até, porque ele via Israel naquela situação sendo oprimido pelos romanos, né, nas mãos de um poder estrangeiro. Isso mostra que Jesus tinha essa preocupação desde que a gente vê Jesus lá no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, ele com 12 anos, e ele chorar e falar assim, Jerusalém, né? Um dia eu voltarei para trazer uma mensagem de luz para vocês. Depois, muitos anos depois, quando Jesus, já próximo da sua morte, novamente ele se depara ali no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém. Ele fala, como eu gostaria de juntar todos os meus filhos, né? Como a galinha faz com seus pintinhos ao seu redor. Então, Jesus tinha um sentimento muito forte pelo seu povo, pela sua nação. Ele tinha. E eu acho que nós também temos que ter essa noção de patriotismo, de amar a nossa pátria, de amar o nosso povo, de ter civismo, né, que é uma coisa tão distante hoje, na atualidade. Há pouco civismo, mas acho que todos esses aspectos são importantes. Aos 14 anos, Jesus fabricava cangas e trabalhava bem com lona e couro. Também havia se tornado um hábil carpinteiro e marceneiro. E aí, o aspecto que eu consigo ver nisso aqui é que é essa questão da formação multiprofissional. Jesus ele era tão assim multitarefas, né? Que ele fazia de tudo. Jesus fez tantas coisas. Ele foi carpinteiro, né? Marceneiro. Ele trabalhou com couro, com a lona. Jesus foi ferreiro em Séforis por um tempo. Jesus depois ele foi condutor de caravanas. Ele foi professor. Ele foi tradutor. Ele foi construtor de barcos. Então, acho que a experiência de vida que nós temos, podemos estudar isso, avaliar esse aspecto da vida de Jesus. Por quê? Porque, como diz um ditado, né, nós não devemos colocar todos os nossos ovos numa única cesta, né? Então, acho que como exemplo de vida, nós também deveríamos pensar nesse aspecto de ser uma pessoa que tem a capacidade de fazer mais de uma tarefa, de ter mais de uma profissão. Porque às vezes nós podemos passar por dificuldades e aí outra profissão pode nos socorrer. Uma outra oportunidade pode surgir se nós tivermos a capacidade
de aprender a fazer várias coisas, de ter multiprofissões, né? Múltiplas profissões. Não apenas, às vezes a pessoa sabe fazer uma única coisa na vida. E aí ela está empregada, se contenta com aquela situação. Mas de repente aquele emprego pode não existir mais e a pessoa não sabe fazer outra coisa. Isso é importante. Se nós estamos fazendo alguma coisa, está dando certo, mas podemos estudar para outras atividades. E quem tem condições de fazer isso sabe o quanto isso é importante. Porque quando surge uma dificuldade, outras portas podem se abrir. E aí eu vejo Jesus aqui como um exemplo de um profissional multiprofissional, de múltiplas profissões. Ele desenvolveu várias coisas, né? Veio a dificuldade, ele sabia fazer várias coisas. E tudo que ele fazia muito bem feito, né? Jesus fazia viagens frequentes ao Monte Tabor. Ele tinha o hábito, tinha um monte lá, próximo de Nazaré, uma colina, e ele tinha o hábito de ir sempre a esse monte para orar e meditar. Outro aspecto que podemos não, que devemos seguir o exemplo de Jesus. A oração e a meditação é uma ferramenta poderosíssima na nossa luta diária, na nossa batalha no dia a dia, né, para vencer as dificuldades, para superar os problemas. Então, tudo isso são exemplos da vida de Jesus. Como ele vivia a sua vida, o que ele fazia, as decisões que ele tomava. São aspectos nesses acontecimentos da vida de Jesus que estou tentando trazer para o nosso dia a dia, para que a gente possa usar a sua vida como exemplo. Vocês estão me entendendo? Vocês estão acompanhando? Estão todos me ouvindo? Quem estiver me ouvindo, por favor, digite 1. Eu acredito que todos estejam ouvindo. Ok, muito obrigado. Continuando, então, a vida de Jesus agora, ela vai entrar naquela fase mais difícil de toda a sua vida. O livro de Urântia fala que foi a pior fase da sua vida. Foi dos 15 aos 16 anos. Porque antes de completar 15 anos, Jesus perdeu seu pai. José estava trabalhando em um prédio a serviço de Herodes, o rei Herodes, e ele caiu do terceiro andar e veio a falecer. E Jesus se deparou naquela situação em que ele era, apesar de ele ter apenas 14 anos, ele era o filho mais velho da família. E ele teve que encarar a responsabilidade de uma família de 7 irmãos. Ele teve que cuidar da sua mãe e mais 7 irmãos que ele tinha. E a sua mãe estava grávida de Ruth, que sequer viu seu pai em vida. Quando Ruth nasceu, José já tinha morrido e Jesus assumiu essa posição de pai, tanto de Ruth quanto de todos os seus irmãos. E ele teve que, então, mesmo não tendo nunca se casado, ele foi um pai de família com 8 filhos, entre aspas, e ainda sua mãe. Então, aí é que mostra a nossa força na adversidade. Porque, como eu disse, às vezes as coisas estão indo tudo bem, está tudo caminhando perfeitamente, de repente nós sofremos um golpe. E parece ser aquela coisa assim que vai destruir tudo. E isso aconteceu na vida de Jesus. Mas ele foi forte e venceu. A história é uma história, apesar de ser a luta muito grande, é uma história muito bonita de como viver na adversidade. E como lutar, como vencer essas situações as piores possíveis. Então, foram responsabilidades muito pesadas. Mas
altamente educativas e disciplinadoras. Costumo repetir um ditado, né, que diz que são as pedras do caminho que engrossam a sola dos pés. E realmente são as dificuldades, a luta diária que nos enriquece de experiência, que nos torna mais fortes cada dia, né? E aí estava o valor da experiência, porque Jesus, ele superou todas essas dificuldades. E nós também podemos superar todas as dificuldades, né? Nós temos exemplos, nós temos os seus próprios exemplos, exemplo de vida, né? Então podemos olhar para o Mestre, podemos seguir as pegadas do Mestre. E o Mestre é ele. Ele foi o homem que venceu todas as dificuldades e nunca pecou, nunca vacilou, né? Jesus devotava seu tempo e energia a dois propósitos. Ele só tinha isso em mente. Assim, eu preciso cuidar da minha família, vencer essa fase e um dia eu vou cumprir a minha missão na Terra. Não importa quanto tempo tenha que passar. Parecia que as coisas tinha ido tudo por água abaixo. Os planos, Jesus tinha planos, porque se ele não tivesse perdido o Pai, existiam planos para que Jesus fosse, depois de 15 anos, fosse para Jerusalém, fosse estudar um ensino superior lá nas escolas dos rabinos, né? Que era, vamos dizer assim, como se fosse um ensino superior nos dias de hoje, mas tudo foi interrompido por conta desse acontecimento, para a morte do seu pai. E Jesus teve que encarar tudo isso. Mas ele nunca perdeu na sua mente, ele nunca perdeu qual era a sua meta, qual era o seu objetivo, o que ele tinha que fazer. E ele tinha dois objetivos na vida. Um era cuidar da sua família e preparar-se para cumprir a sua missão espiritual na Terra. Jesus demonstrou possuir tino e sagacidade para os negócios financeiros. Jesus ele era um excelente administrador. E trazendo para os dias atuais, nós precisamos também nos atentar a isso. Porque ninguém precisa se formar em administração. Não, mas nós temos que ter um mínimo de noção de administração para que possamos administrar a família. Porque às vezes alguns problemas surgem fora da nossa vontade, do nosso alcance de evitá-los. Alguns problemas vêm, a gente não tem como evitar. Mas muitas vezes também, alguns problemas surgem por causa dos nossos próprios erros, nossos próprios enganos, nossas falhas. Às vezes uma má administração, uma decisão errada. Às vezes a pessoa acaba se envolvendo. Vou dar um exemplo. As pessoas podem até se envolver em dívidas se não fizer se não tomar decisões acertadas, né? Então, tudo depende também da nossa capacidade de administrar a nossa vida com aquilo que a gente tem, né? Jesus, as dificuldades vieram, foram alheias à sua vontade, mas como administrador, ele foi a excelência. Ele não tinha curso de administrador, mas ele era um excelente administrador. Ele se interessava em aprender. Por isso que ele falava com os mais velhos, ele falava com outras pessoas, ele conhecia pessoas de outros lugares e ele adquiriu conhecimento com isso, né? Então ele tinha uma excelente noção de como administrar a sua família. E isso foi por conta disso que eles conseguiram vencer. Porque Jesus, ele e sua família, eles passaram por momentos muito difíceis. Jesus era liberal, mas com simplicidade. Era econômico, mas generoso. Olha só, vemos aqui, ó, liberal, mas com simplicidade.
era econômico, porque tinha pouco o que gastar, mas ele nunca foi sovina, ele era generoso. Então, temos sempre que estar atento ao equilíbrio das coisas. Às vezes a coisa está ruim, o dinheiro está curto, né, na nossa vida, mas nós não temos que ser ao mesmo econômico em excesso. Tem que encontrar o equilíbrio, né? Jesus tinha o equilíbrio nesse aspecto. Revelou-se um administrador sábio e eficiente. Nenhum pai, no mundo inteiro, o livro diz que nenhum pai amou a um filho com mais cuidado, mais afeição e mais fidelidade do que ele, Jesus, amou seus irmãos, amou Ruth como sua própria filha. Então nós temos aí o amor paternal, o amor de pai para filho, cuidando da sua família, dos seus irmãos. Foi nesse ano que Jesus formulou a oração do Pai Nosso. E aí eu trouxe essa ideia, esse aspecto da flexibilidade. Olha só que interessante. Jesus sempre ensinava aos seus irmãos que eles não deveriam ficar repetindo aquelas orações que eles aprendiam, que eles deveriam falar com Deus aquilo que vinha ao seu coração. Que as pessoas deveriam falar com Deus o sentimento que elas estavam tendo naquele momento. Jesus ensinou isso aos seus irmãos. Mas sempre, sempre eles voltavam às velhas técnicas de orações repetidas, de aquelas orações que eles tinham que repetir lá na escola, que estavam nas escrituras. Então, aí vem o aspecto da flexibilidade. Então, Jesus, ele formulou uma oração para os seus irmãos, para a sua família. Então, Jesus tinha o conhecimento, ele sabia que a melhor técnica da oração não seria repetir uma oração formulada por outros, seria a oração própria de cada um. Mas como isso não foi possível, então Jesus criou a oração do Pai Nosso. Né? Esse é um aspecto. Às vezes, nós sabemos o que é correto, mas aquilo está tão distante de acontecer que nós podemos encontrar um caminho que faça com que as pessoas se aproximem de Deus. Né? Às vezes, você não pode dar, dependendo da idade de uma criança, você não pode dar alimento sólido, você precisa preparar uma papinha, né? Uma comidinha adequada. Algumas vezes nós estamos lidando com pessoas em que você não pode trazer uma informação que vai ser rejeitada por essa pessoa. Você precisa adequar, precisa ter flexibilidade, precisa aproximar essa pessoa um pouco mais, prepará-la para que ela esteja mais apta, né, a receber outro alimento mais à frente. Jesus tinha isso, ele dominava essa técnica, né? Ele conseguia falar com as pessoas, utilizar o conhecimento que as pessoas tinham e ampliar esse conhecimento sem ferir aquilo que a pessoa acreditava. Isso é uma técnica que nós temos que adquirir. Principalmente nós que estamos, né, nesse trabalho de divulgar a quinta revelação de época, nós temos esse trabalho de levar esse conhecimento a outras pessoas, temos que aprender, temos que seguir esses exemplos da vida de Jesus. Jesus, ao completar 15 anos, realizou o seu primeiro sermão na sinagoga. Isso demonstra liderança espiritual. Jesus era um líder espiritual e ele já ensinava as pessoas lá na sinagoga. E veio a grande luta financeira, a grande provação. No início, quando ele perdeu os pais, eles começaram a vender as propriedades. Chegou um momento que não tinha mais nada para vender e não tinha mais o que fazer. Aparentemente, todos os planos estavam frustrados. O futuro não parecia muito brilhante, mas ele jamais vacilou ou se desencorajou. As coisas só estavam piorando a cada dia. Eles foram vendendo tudo que tinham. Tudo que eles tinham. Tinha uma propriedade, eles vendiam para pagar dívidas. E o tempo foi passando e as coisas não melhoravam. E parecia que as coisas só
nunca melhorariam. Mas Jesus nunca perdeu a fé, nunca perdeu a esperança, ele sempre acreditou. Para vocês terem uma ideia do quanto estava difícil a situação, Jesus trabalhava o dia inteiro para ganhar o equivalente a menos de R$ 1 por dia. Consegue imaginar tratar de uma família com menos de R$ 1 por dia? E eu não consigo nem imaginar, para ser sincero, eu não consigo imaginar como sobreviver a menos de R$ 1 por dia. Provavelmente em Nazaré, o custo de vida era outro, mas nos dias de hoje, com menos de R$ 1 por dia, impossível. Mas eles sobreviveram. Muitas vezes, Jesus alimentou, e sua família também, o desejo de irem todos morar em uma fazenda. E isso estava naquela esperança de que, quando Herodes pagasse a indenização que devia a José, porque José sofreu um acidente fatal trabalhando para Herodes. E Jesus entrou com um pedido a Herodes pela indenização, mas Herodes não pagou. E aí eu trago outro aspecto, que é como, para a gente, como podemos ser justos mediante a injustiça. Jesus sempre foi justo, sempre. Ele sempre praticou a justiça. Mas, para nós, ser justo com aqueles que são justos com a gente é mais fácil. Agora, ser justo com aquele que é injusto conosco é que é mais difícil. Então, mais um aspecto aí que a gente deve avaliar. O trabalho lhe tomava todo o tempo, então começou a enviar Tiago à parada de camelos, a fim de colher informações sobre os acontecimentos do mundo. Jesus sempre encontrava um meio, uma alternativa. Se não vai de um jeito, ele tentava de outra forma, né? Mas ele não desistia do seu objetivo. Essa experiência rigorosa foi uma salvaguarda segura contra a possibilidade de ter tempo de sobra para pensamentos ociosos ou para permitir-se a tendências místicas. Esse é o perigo da ociosidade, né? A ociosidade só traz problema. Então, a vida foi difícil? Foi, mas pelo menos nesse aspecto não houve uma chance sequer para que Jesus ficasse ocioso. Nesse aspecto, ele teve todo o seu tempo ocupado. A família plantou uma horta e cada um tinha sua própria plantação, numa competição sadia entre irmãos. Tá vendo? A questão da alternativa, busca de alternativa, né? Às vezes a situação está difícil, está complicado até para comprar alimento, vamos dar um jeito de plantar alimento em casa. E Jesus fez isso. E assim ele conseguiu vencer, né? Através dessas alternativas, buscando alternativas. Apesar da luta, enfrentava os problemas de um modo enérgico e inteligente. Utilizava a sua inteligência a favor, né? Na busca de soluções. Simplesmente ajustavam-se à realidade da situação e às condições que se lhe apresentavam. As coisas não estavam como eles gostariam que estivessem, mas eles tiveram coragem e enfrentaram, né? Eles tinham nessa época apenas a casa onde moravam, 3 vacas, 4 ovelhas, uma criação de galinhas, um burro e um cão, além dos pombos e a horta. Era tudo que eles tinham, tudo que havia sobrado a eles e que eles utilizavam para fazer alimentos e para sobreviver. Mesmo os menores tinham seus deveres regulares, dentro de um esquema bem controlado. Organização familiar. Jesus dividia as tarefas. Todos vão trabalhar pelo bem-estar da família. Todos vão ter uma função, têm uma tarefa a cumprir. Essa era a organização familiar deles. A fase mais difícil da sua vida foi essa. Nenhum jovem no mundo teve ou terá problemas mais graves a resolver ou dificuldades mais intrincadas para desembaraçar. Jesus foi convocado a passar por conflitos, os conflitos mais angustiantes, por provas mais duras. Ninguém no mundo inteiro
passou por uma situação como ele, de ter que enfrentar esses problemas. Aos 16 anos, ele alcançou a sua estatura física definitiva, era um jovem formoso e viril, tornou-se cada vez mais sóbrio e circunspecto, mas era compassivo e amável. Os seus olhos eram doces, mas inquisitivos. O seu sorriso era sempre simpático e calmo. A sua voz era musical, mas autoritária. A sua saudação cordial, mas sem afetação. Sempre, mesmo no mais comum dos contatos, parecia evidenciar-se uma natureza dupla, a humana e a divina. Jesus tinha simpatia. Jesus sempre agia com calma, nunca perdeu o controle. Jesus jamais perdeu o controle, mesmo diante de todas as dificuldades. Ao completar 17 anos, aconteceu um movimento em Nazaré. Na verdade, em todo Israel estava se formando um movimento de oposição a Roma. E era um movimento nacionalista, chamado de os Zelotes. E eles estavam andando de cidade em cidade, recrutando os jovens para que fizessem parte do movimento, porque eles queriam criar um levante contra Roma, contra a opressão romana. E Jesus tinha muita influência na cidade. Ele era mesmo uma figura de liderança. Todas as pessoas o admiravam. E quando surgiu o movimento Zelote, todas as pessoas queriam que Jesus assumisse essa função, que ele se tornasse um líder dos Zelotes, porque eles acreditavam que se Jesus fosse o líder desses Zelotes, eles ganhariam muita força. Eles acreditavam assim, com ele a gente não vai perder nunca, a gente vai ganhar essa luta contra Roma. Mas Jesus se recusou. Jesus não aceitou entrar no movimento. E isso fez com que muitas pessoas se decepcionassem com ele. Algumas pessoas até o acusaram de covardia, porque ele não queria lutar em favor do seu próprio povo, que ele estava ignorando que o seu povo estava sendo oprimido. E Jesus se viu numa situação complicada, como explicar? Então Jesus falou, eu não posso me envolver com isso, porque eu tenho uma família para cuidar. Eu tenho minha mãe e meus 8 irmãos, eu preciso cuidar da minha família. Mas aí a situação complicou ainda mais quando um homem rico da cidade chegou em Jesus e falou assim, olha, pode deixar que eu vou cuidar da sua família. O dinheiro que ela precisar, eu vou manter para você se dedicar ao movimento. Aí todo mundo falou assim, agora Jesus não pode recusar. E aí Jesus, ainda assim, se recusou a entrar no movimento. Jesus disse aquela frase célebre, né, que ficou marcada, que diz assim, o dinheiro não pode amar. O que a minha família precisa não é apenas de dinheiro, ela precisa da minha presença, o amor de um pai. Então, Jesus remete a nós essa ideia que eu trago de convicção. Às vezes nós temos que tomar uma decisão que vem contra todos, tudo que esperavam da gente. Mas quando a gente tem uma convicção daquilo que é o correto, muitas vezes contra todos e contra tudo, nós temos que tomar essa decisão. Então é uma questão de convicção, estar convicto de algo e tomar aquela decisão. Jesus tinha convicção de que ele não nasceu, que a missão dele não tinha a ver com o reino material, que ele não nasceu para ser um líder material de um exército que ia se levantar contra Roma. Jesus tinha convicção que a sua missão era espiritual. E mesmo contra todos, contra tudo, sua mãe, seus irmãos, os amigos, todos se levantaram pressionando ele a aceitar. E ele teve que dizer não. Algumas vezes, a gente também tem que dizer não. Temos que ter essa convicção. É um aspecto que a gente deve avaliar também.
No ano 12 depois de Cristo, a família perde Amós, que tinha 5 anos de vida, né? E mais um aspecto, o aspecto da superação, né? Não bastava todos os problemas, toda a luta financeira, todas aquelas situações que Jesus tinha de enfrentar, aí ele perde ainda um dos seus irmãos com 5 anos de vida, né? Com tudo pela frente, com a vida inteira pela frente, e mais um golpe, né? Mas aí vem a superação, tem que continuar, tem que vencer. Mais um aspecto. Somadas à crescente pobreza, vieram as despesas de um funeral. Todavia, Jesus diria apenas à sua mãe ansiosa e triste: Mãe Maria, a tristeza não vai nos ajudar. Estamos todos dando o melhor de nós. E o sorriso da mãe, bem que poderia nos inspirar a fazer ainda melhor. Dia a dia somos fortalecidos por essas tarefas, pela nossa esperança de dias melhores que virão. E aí, então, são o aspecto da confiança. Mesmo quando a coisa está difícil, ele acreditava, dias melhores virão. Ele confiava nisso. Então, o aspecto da confiança. Nós já estou encerrando, pessoal. O seu otimismo sólido e prático era verdadeiramente contagiante. Jesus era otimista. Ele sempre acreditava na melhora. Mesmo quando a coisa parecia que não tinha solução, ele era otimista, né? Então é um aspecto que nós também devemos ter. Jesus possuía a capacidade de mobilizar efetivamente todos os seus poderes da mente, da alma e do corpo para a tarefa imediatamente à mão. Ele podia concentrar a sua mente em profundos pensamentos no problema que queria resolver. E isso, junto com sua paciência inexaurível, fazia-o capaz de resistir serenamente às provações de uma existência mortal difícil. O aspecto da paciência. Ele utilizava todos os seus poderes, da mente, da alma, do corpo, ele reunia toda a energia que ele tinha para resolver aquele problema, para superar aquela dificuldade. E ele sabia que se ele fosse persistente, ia acontecer, ele ia conseguir vencer. Então, ele resistia à aprovação, né? Temos que aprender todas essas técnicas aí. Não é fácil, né? Mas os exemplos estão aí e a gente precisa espelhar neles. Seus métodos na educação das crianças era sempre o estímulo positivo para que fizessem o bem, em lugar do velho método judeu de proibir de fazer o mal. O aspecto da positividade. Jesus, ele não destacava, ó, não faça isso, não faça aquilo, ó, é proibido fazer isso. Não. Ele sempre destacava a maneira positiva de exortar. Ó, faça dessa forma. Sempre assim, sempre faça assim. Seja assim. Posicione-se dessa forma. Ele nunca dizia não, o que é proibido, não. Ele dizia o que era para ser feito, né? É um aspecto da positividade. Jesus tão sabiamente disciplinou seus irmãos e irmãs que pouca ou quase nenhuma punição jamais se fazia necessária para assegurar a obediência pronta e sincera deles, com exceção de Judá, a quem em diversas ocasiões foi necessário impor penalidades. Em 3 ocasiões, quando foi considerado sábio punir Judá por violações deliberadas e confessas das regras de conduta da família, a sua punição foi fixada por decisão unânime dos irmãos mais velhos, sendo consentida pelo próprio Judá antes de ser ministrada. Tá aí outro aspecto na maneira de educar os filhos, né? Dos 17 aos 20 anos. Com 18 anos, Jesus visitou a família de Lázaro e pela primeira vez substituiu o cordeiro pascal pelo pão e vinho. E aí eu vejo que
Jesus nunca teve dificuldade em superar a tradição. A ele havia sido ensinado, né, durante todo o seu estudo na sinagoga, a lei, as escrituras, tudo ensinava a questão do cordeiro, do sacrifício. Mas Jesus tinha em sua mente que aquilo não era necessário. Então ele faz a substituição. Ele vence a tradição. Ele supera aquela tradição de família. Ah, porque a minha família ela é tradicional, né? E nós fazemos isso a vida inteira. Se você considera que aquilo é um atraso, vença a tradição. É preciso vencer a tradição. É preciso evoluir, crescer. Jesus superou a tradição e estabeleceu novas normas, novas regras, novas atitudes. Estava tornando-se um homem feito, aprendeu a suportar a responsabilidade e sabia já como perseverar na presença de decepções. É o aspecto da perseverança. Aprendeu como ser equânime e justo, mesmo diante da injustiça. A equanimidade, ser igual com todos, agir com todos com a mesma medida, né? Justiça, mesmo diante da injustiça. Estava aprendendo como planejar a realização de uma meta mais elevada e distante, de idealismo, enquanto labutava honestamente para a realização de um fim de alcance mais imediato, por necessidade. Às vezes nós temos uma coisa a fazer por conta da necessidade, que são coisas do dia a dia, rotineira, mas nunca devemos perder o idealismo daquilo que eu gostaria que fosse, de como eu gostaria que fosse. Então, o idealismo, se você tem um ideal, se tem alguma coisa a realizar, não deixe que as coisas do dia a dia apague esse ideal. Né? Corra atrás, vamos lutar para a gente vencer as dificuldades do dia a dia e poder realizar o ideal que a gente sonha, que queremos. Né? Jesus sempre foi um idealista. Ele nunca perdeu dentro de sua mente o foco daquilo que ele ia fazer um dia. Independente de todas as dificuldades que surgiram, ele jamais perdeu esse foco. Jesus estava adquirindo com desenvoltura a arte de ajustar as suas aspirações às demandas banais da condição humana, ou seja, o autocontrole próprio de se ajustar, né? de saber separar as demandas banais que nós temos que lidar. Estava lentamente aprendendo como viver a vida celeste enquanto continuava sua existência terrena. Mais e mais ele acolhe o direcionamento último do seu Pai Celeste, enquanto assume o papel paterno de guiar e direcionar as crianças da sua família terrena. Ou seja, tudo o que ele fazia conforme a vontade do Pai. Tornava-se experiente em arrancar a vitória do âmago da própria mandíbula da derrota. Estava aprendendo como transformar as dificuldades do tempo nos triunfos da eternidade. Ele sabia muito bem que tudo que ele estava construindo, né, ele estava construindo e que isso triunfaria na eternidade. Isso não era em vão. Tudo que ele estava adquirindo, toda a experiência, nada era em vão. Tudo tinha um sentido. E ele aprendeu. Assim, eu consigo ver a imagem, como eu imaginar como se fosse um leão, né? Ali é o problema que se apresenta, o leão. E a minha vitória está na boca do leão, nas garras do leão. E Jesus, o que ele fazia? Ele ia lá arrancar a vitória da mandíbula da derrota. Né? Essa é a imagem que esse texto traz. Quando tudo parece não ter solução nenhuma, não tem uma luz no fim do túnel, mas ele lutava, continuava seguindo, ele ia em frente e ele buscou a vitória onde parecia ser impossível conseguir. Né? E nós encerramos então
Esses são alguns aspectos que eu, que eu peguei, que eu selecionei, né, no dia a dia da vida de Jesus, desde o nascimento até os 20 anos. Não consegui resumir mais, o assunto é muito extenso, né, há muita coisa a ser falada. Espero que vocês me perdoem por eu ter ultrapassado o tempo. Eu não consegui fazer mais rápido do que isso. O, espero que você que tenha contribuído de alguma forma. Eu confesso que ao fazer esse estudo, ao fazer esse trabalho, muitas coisas tocaram dentro de mim, de como eu devo agir, de como eu devo fazer. Eu espero que tenha também tocado o coração, né, dos meus irmãos e que vocês tenham aprendido um pouco mais, pensado um pouco mais nesses aspectos, que isso possa servir de auxílio diante dos problemas, dificuldades, da luta financeira, do problema, os problemas com a família, na educação dos filhos e as próprias lutas diárias. Eu agradeço mais uma vez e que Deus abençoe a todos.